Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 27 de abril de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O mito de Putin, tsar invencível, caiu, deixou de existir. E justamente nós vamos analisar aqui, nesse trabalho, as rachaduras profundas que estão surgindo na imagem da invencibilidade de Vladimir Putin. Eu quero destacar o seguinte: ontem, se eu não me engano, alguém fez um comentário que eu já falo há algum tempo, que o Putin vai cair, ele nunca cai, que blá 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 blá. Isso é um processo. Não é assim, tem que acompanhar como é que está a guerra e tem que também poder ter acesso aos humores da Rússia, aos humores moscovitas. E tem pessoas que não têm, né? E mesmo que eles tenham canais, alguma coisa assim, o cara não tem alguns acessos e também corre esse risco também. O cara torce para Moscou, né? Então ele publica suas coisas favoráveis. Mas eu aqui falo a verdade do que está acontecendo, inclusive face às informações que eu recebo de dentro da Rússia. Então quero analisar isso aqui com vocês, né? O povo está muito triste, muito chateado e muito bravo. Agora tem líderes, é claro, que ainda estão com ele, tem povo que ainda está com ele, mas já não é mais a maioria. As pesquisas mostram claramente isso e ele sabe disso, de que não é como era antes, a imagem dele está arranhada, né? Então, essa imagem de invencibilidade já não existe mais. Inclusive de líderes políticos a influenciadores digitais, a crítica interna na Rússia está saindo das sombras, está ganhando as ruas. Você vai entender como a inflação galopante, os juros altos e o medo constante estão criando um abismo, inclusive, entre o Kremlin e a sociedade russa. A sociedade do povo, né? Não é aquela sociedade dos oligarcas e tal, dos que mandam na Rússia, junto com Vladimir Putin, do que supostamente dividem o poder dele, mas acho que devem ter descoberto que na época da guerra não dividem mais o poder com ele, é só ele que quer ter o poder, né? Então, na realidade, estão criando um abismo muito grande entre o Kremlin e a sociedade russa. Vamos acompanhar junto comigo aqui os detalhes de como o tsar, né, entre aspas, ele está perdendo o controle do próprio discurso. Peço a você que não é inscrito, que gosta de ver a verdade, inscreva-se no canal, dê o like, peço a todos que deem o like, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário sobre o futuro da Rússia. E você que vai se inscrever, acione o sininho. Conto com vocês. Muito obrigado. Bom, o mito caiu, né? O mundo assiste agora ao surgimento de uma frente interna de constatação que ameaça os alicerces do poder no Kremlin. Isso é um processo, como eu disse. Então a coisa não é como era no início da guerra, não é como era em 2014 e etc. Não é como era na guerra da Chechênia, que ele foi vitorioso, matou um montão de gente e saiu vitorioso. Não digo nos braços do povo, porque ele sempre tem cuidado, ele não anda nos braços do povo nunca. O povo está lá distante, né? Ele tem medo do povo. É o tipo do governo, ditadores têm medo de povo. E na Rússia, a imagem do tsar invencível, ele construiu uma imagem, né, o ditador da Rússia, como um tsar invencível, ao longo de décadas, desde que ele governa, 2 décadas e meia aproximadamente, está começando a ruir de forma muito visível dentro da Rússia. Cada vez mais figuras públicas russas estão rompendo o silêncio para criticar abertamente as falhas do governo e a situação econômica do país. O jornalista e historiador britânico Owen Matthews destaca que novas e profundas rachaduras surgiram na fachada de poder do ditador. Uma das declarações mais impactantes, né, veio, no entanto, de Gennady Zyuganov. Ele é um veterano, não sei se é ainda aliado, mas ele era aliado de primeira hora do ditador da Rússia, desde o início que ele assumiu o poder, mas ele é o líder do Partido Comunista da Federação Russa, que o Putin não quis pegar esse partido para ele, ele pegou o Rússia Unida, que é a mesma coisa, mas já tem um outro nome bonito, com umas bandeiras ocidentais que ele nunca põe em prática, né? Mas o Zyuganov, ele sempre tinha o apoio dele, ele era recebido, era respeitado pelo ditador da Rússia, e o Zyuganov, dentro do parlamento russo, num discurso, quer dizer, publicamente, foi publicado, as televisões mostraram o que ele fez. Ele alertou solenemente sobre os riscos iminentes de uma instabilidade econômica sem precedentes na Rússia. Ele comparou a situação atual da Rússia com as grandes convulsões
históricas que derrubaram o regime no início do século XX. Ou seja, é a Revolução Bolchevique. Ele comparou com isso, né? E isso deve deixar a elite governante, o ditador da Rússia, preocupado. Ao mencionar os eventos de 1917, o político apontou para o risco de choques de crise que podem paralisar o país. Essas palavras representaram uma das avaliações públicas mais duras, diretas, já feitas contra a gestão do ditador em solo parlamentar. Ao mesmo tempo, o espaço informativo russo está sendo inundado por influenciadores e blogueiros que antes evitavam a política. Estes criadores de conteúdo agora discutem abertamente o aumento desenfreado dos preços e da inflação, que devora o salário do povo russo. As queixas incluem problemas graves no setor empresarial e falhas constantes na infraestrutura digital e na internet móvel regional. Um vídeo da ex-apresentadora, que eu já comentei, só vou citar aqui, Victoria Bonia, causou um alvoroço ao falar sobre o profundo abismo entre o governo e a sociedade. Mas nesse vídeo ela teve 25 milhões de visualizações na Rússia e ela está exilada no exterior, né? Ela saiu de lá bem antes disso, para ela poder falar livremente o que ela pensa. E ela enfatizou o medo do governo de uma realidade generalizada que atinge desde o cidadão comum até os funcionários do Estado. Ela, mesmo residindo no exterior, é interessante o seguinte, ela conseguiu mais de 25 milhões de visualizações e forçou uma resposta pública do Kremlin. Tanto que o secretário de imprensa, o Dmitry Peskov, precisou intervir, em nome do ditador, é claro, provando que as críticas digitais estão atingindo os nervos expostos do regime. Ex-políticos e personalidades da mídia, que antes apoiavam cegamente a linha oficial, agora se juntam ao coro dos descontentes. Os tópicos de discussão nas redes sociais russas focam na recessão econômica e no fechamento em massa de empresas endividadas. Querem saber por que o Vladimir Putin fechou o Telegram? Por causa desse tipo de coisa. Ele já está sentindo que a maré está se voltando contra ele, que o povo está se voltando contra ele, e vão surfar na onda contra ele. O aumento das tensões sociais é um fato que o governo não consegue mais esconder através da sua propaganda estatal, que é controlada e mentirosa. Até mesmo os blogueiros militares da chamada comunidade Z começaram a reconhecer os danos causados pelos ataques ucranianos. Eles admitem publicamente que os drones da Ucrânia estão devastando a infraestrutura militar e energética dentro do território russo. Embora o sistema político ainda tente se manter de pé, analistas estimam que a economia russa está operando no limite absoluto. O próprio ditador Vladimir Putin foi forçado a admitir na última semana que o país enfrenta dificuldades financeiras reais, né? Talvez vocês tenham visto, eu li isso, essas declarações dele, e ele deu uma declaração, a própria Rússia, dentro da própria Rússia, para as agências de notícias, tais como TASS, RIA, etc. A inflação oficial continua extremamente alta e a taxa básica de juros permanece em níveis alarmantes de 14%, embora ela já estava em 21%. E abruptamente, de repente, a presidente, a governadora, ela chama governadora do Banco Central, cortou, foi para 14%. Eu acho que ela recebeu uma ordem do Putin para isso. E ela, claro, não é boba, ela cumpriu, porque ela defendia, inclusive, para o Putin, lá em Valdai, quando houve um congresso internacional sobre a situação econômica, ela falou para o Putin num discurso que tem que parar a guerra, que é a guerra que está destruindo a Rússia. Porque o Putin pegava o dinheiro, jogava na guerra, não queria nem saber o resto, ele abandonou a Rússia. Algumas regiões apresentam um crescimento artificial, baseado apenas nas indenizações pagas às famílias de militares mortos no fronte. São regiões bem pobres. Então eles recrutavam, davam uma luva de 20 mil dólares para o cara, então encheu aquelas regiões pobres no setor asiático da Rússia, que encheu eles de dinheiro pagando para o cara morrer lá na linha de frente, que é isso que acontecia. Esse dinheiro de sangue sustenta a demanda do consumidor nas regiões pobres por um curto período, mas não gera riqueza real ou desenvolvimento sustentável. A principal mudança
notada pelos observadores internacionais, está no clima social, que se tornou muito mais ácido e disseminado. As queixas sobre a burocracia e a carestia de vida tornaram-se públicas, desafiando as leis rigorosas de censura impostas pelo ditador da Rússia. Apesar do risco de prisão por desacreditar o exército, o povo russo começa a discutir os problemas de forma mais corajosa e aberta. Evitam-se ataques diretos, no entanto, à pessoa do ditador Putin ou à guerra em si. Mas a insatisfação com as consequências do conflito é total, é generalizada em todas as camadas da população. Após mais de 4 anos de uma guerra sem fim, sem vitórias decisivas, a exaustão está tomando conta da Federação Russa. As rachaduras na fachada de invencibilidade do Kremlin, na invencibilidade do seu ditador, mostram que o tempo de autoritarismo sem consequências está chegando ao fim. A superioridade da resistência ucraniana no campo de batalha reflete diretamente na desintegração do moral dentro da própria Rússia. O mito de Putin, de um líder forte, de um líder que as pessoas não precisam se preocupar, porque ele vai protegê-los, ele protege a nação, que é o que ele vendeu no começo, que ele se elegeu desde a primeira vez, vendeu no seu discurso, né? Isso está sendo substituído pela imagem de um governo que sacrifica o futuro do seu povo por um ego de uma guerra pessoal que ele não quer terminar. O despertar da sociedade russa aliado à pressão militar da Ucrânia aponta para um desfecho que o Kremlin está tentando evitar a todo custo. A história está sendo escrita agora, e o fim da invencibilidade de Putin parece ser apenas uma questão de tempo e de pressão contínua, mas o processo para isso já vem há um tempo e está em continuidade. E vamos concluir dizendo que a verdadeira ameaça para Vladimir Putin pode não vir de fora, pode não vir da Ucrânia, mas de dentro de suas próprias fronteiras. Quando a economia sangra e a sociedade perde o medo de reclamar, o fim de um regime totalitário se torna inevitável. A Ucrânia segue fazendo sua parte no campo de batalha, enquanto o mito do Tsar se desintegra diante da realidade dos fatos. O futuro da liberdade na Europa depende da queda definitiva dessa fachada de poder. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. Precisamos de você aqui porque temos certeza que você gosta da verdade. Conto com você. Muito obrigado. Peço a todos que deem um like, compartilhem e façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.